Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu tô aqui pra me desculpar, né? Primeiro porque já faz um tempo que eu não posto vídeo pra vocês, mas é que tá um pouquinho complicado ultimamente. Na verdade, as crianças voltaram pra escola agora, porque aqui na Europa é ao inverso. Por exemplo, o ano de 2020 eles começaram esse mês aqui, entendeu? Então, em setembro eles entram para a escola e já é o começo do ano de 2020 e aí eles terminam no meio do ano que vem. Por que a gente tem essa diferença daqui para o Brasil? Porque assim, como as nossas estações são diferentes, então quando aqui faz frio, aí faz calor, quando aí faz calor, aqui faz frio, quando a gente está na primavera aqui, aí vocês estão no outono, enfim, é tudo diferente. E aí pra gente, para as crianças daqui aproveitarem o verão, né, que inclusive é raro aqui, e aí para que eles possam aproveitar a época de verão aqui, eles enquadraram a grade escolar para acarretar que nas férias elas tombem. Ai, gente, tô misturando francês, desculpa. Elas caiam já no verão, né? Então é por isso que eles têm essa grade escolar diferente da grade escolar do Brasil, ok? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre adaptação, principalmente das crianças. Eu tenho um filho de 9 anos e quando ele chegou aqui, ele tinha 8 anos e a gente tinha muito medo, eu tinha muito medo dele não se adaptar, porque ele era menor e tudo mais e blá blá blá. Nós sabemos que criança pequena, em geral, elas são esponja, né? Então, eles absorvem muito rápido todo o conteúdo, tudo que a gente expõe para eles. E realmente foi maravilhoso, foi uma coisa assim, uma evolução de louco. Ele se adaptou super rápido e assim, no Brasil eles tinham o costume, eu acho que assim como a maioria das crianças do Brasil, de viver na rua, na casa dos amigos, né? De brincar, de entrar para comer, tomar banho, mas estava sempre com amigos na rua, isso e aquilo. E aqui não é assim. Por quê? Porque primeiro que aqui faz muito frio, né? O tempo aqui ele não ajuda muito. Então as pessoas elas são mais reservadas, elas vivem mais dentro, cada um dentro da sua própria casa e eles se divertem entre eles, entre a família, pai, mãe, filhos. E não existe muito aquela coisa de, eu vou na casa de fulano que a gente vai, sei lá, andar de bicicleta, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Não tem muito isso. No verão, a gente vê que as pessoas começam a sair, começam a andar na rua, andar de bicicleta, a correr, a brincar, isso e aquilo. Mas um pouco, acabou o verão, começa a fazer o friozinho, cada um na sua, acabou. E assim, isso foi difícil para eles, né? E graças a Deus, aqui onde eu moro a gente tem interior da Bélgica, entre aspas, né? E tem muitas crianças aqui da idade dele. Então ele fez amizade muito rápido, né? Ele fez uma amizade muito, muito, muito rápido. E é engraçado porque sempre tem uma criança lá na minha janela. O Mauro tá aí? O Mauro tá aí? É super engraçado. E então isso ajudou muito ele a ele não se sentir excluso, a ele se sentir realmente integrado com a sociedade. Então isso foi maravilhoso. E ele na escola teve um desenvolvimento absurdo, assim, absurdo. E foi engraçado porque quando ele entrou na escola, nós conversamos muito com o diretor, explicamos a situação, que ele não falava uma palavra em francês e que blá 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 blá. E ele disse, não, imagina, vai ser tudo bem, vamos lá, ele vai vir e tal. E aí, no primeiro dia de aula dele, a gente foi deixar ele na escola. E aí a gente falou, o meu marido ele conhecia a professora do meu filho, que inclusive foi a professora dele quando ele era pequeno. E aí ele falou, boa sorte. Ela falou, boa sorte por quê? E ela nem sabia que o diretor não tinha avisado pra ela que ela ia ter um aluno estrangeiro que não falava uma palavra. Então você imagina a cara da professora na hora que ela ficou sabendo que ela tinha um aluno que não sabia nada, zero de francês. Foi muito engraçado. Mas assim,
ela ficou surpresa com a força de vontade dele aprender, porque ele sabia que se ele não falasse, que ele não se esforçasse, ele não ia ser parte da sociedade. Isso seja na escola, seja em casa, seja aonde for, né? Então, assim, foi muito, muito, muito rápido. E hoje em dia, ele fala, que a gente precisa até falar pra ele: Mauro, para um pouquinho, filho, por favor. Tudo em francês, tá, meu bem? Então foi maravilhoso. E eu tenho outro filho também, né, que ele vai fazer 15 anos agora. Quando ele chegou aqui, ele tinha 14 anos e pra ele foi um pouco mais complicado. Nós sabíamos que ia ser mais complicado porque ele já estava numa fase de adolescência e a gente sabe que essa fase é complicadíssima. E aí, mas quando ele chegou aqui, ele começava a falar super bem o francês, e falava. E a gente falou: ele vai tirar de letra. Só que aí, gente, eu volto no que eu falei anteriormente pra vocês. Aquela parte de convívio, né, que a gente tem aí no Brasil, a gente não tem aqui. Não existe. Então, isso pesou muito pra ele. Ele se sentiu excluído, ele se sentia, como eu posso dizer, não tem nada pra fazer aqui, não tem ninguém pra brincar. E o que aconteceu? Ele começou a se fechar dentro dele, sabe? Ele começou a se excluir, a ficar mais sozinho e tudo. E aí quando a gente perguntava pra ele: vamos fazer alguma coisa, sai um pouco de casa, faz isso, faz aquilo. Ele falava: mas eu vou fazer o quê? Não tem ninguém lá fora, não tem ninguém pra brincar. Eu vou ficar sozinho, andando na rua sozinho, eu vou no jardim fazer o quê? Sabe assim, mas por quê? Porque ele não precisava pensar e saber brincar sozinho, sabe? Fazer algo, não é nem brincar, mas fazer alguma atividade sozinho. Por quê? Porque no Brasil ele sempre tinha alguém, tinha o vizinho, tava na rua, ou o primo que tava lá, tava na casa de não sei das quantas, sei lá, sempre tinha alguém. Então ele não sabia, ele não teve o costume de, como as crianças aqui têm, de fazer atividades sozinho e se divertir com isso. Pra ele era: vou brincar sozinho, vou fazer uma atividade sozinho, não tem graça. Então pra ele foi mais complicado isso. E aí quando ele entrou na escola, a gente explicou pra ele como ia ser e tudo e tal. Só que ele entrou no nível acima do meu filho menor, óbvio, porque ele tem uma idade mais avançada. Mas mesmo assim, ele ainda não entrou ele não entrou na série que ele deveria estar. A gente colocou ele numa série a menos, justamente porque a gente sabia que não ia ser fácil pra ele. Ele entrou na escola, e aí quantas e quantas vezes ele chegou aqui e falou: eu só faço isso. Eu acordo, vou pra escola, volto, aí eu vou jantar e vou dormir. É só isso que eu faço. Eu não aguento mais isso. Não tem graça nenhuma isso. Isso é horrível. Mas, gente, assim, não foi culpa dele, sabe? É porque realmente é diferente. Aqui as crianças passam de 8 a 9 horas por dia na escola. No Brasil é meio período, ou é de manhã ou é à tarde, entende? Então, assim, essa carga horária pra ele foi absurda, entre aspas, entendeu? Ele tinha a impressão de que ele só estudava e não fazia mais nada da vida dele. É adolescência, gente. Enfim. E aí o que aconteceu? Ele começou a largar, sabe? Falou: é chato, é difícil, não tô afim, e pronto. E aí foi complicadíssimo. Só que eu e meu marido entramos no consenso que nós íamos deixá-lo à vontade pra ele, à vontade assim, né? Pra ele conhecer como que funciona o processo, tudo que ele precisa fazer, como que se integrar e tudo, que a gente não ia forçar ele a: não, você vai fazer isso, você tem que fazer isso, é assim que funciona e blá, 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 porque já estava sendo muito difícil pra ele. Então a gente deixou durante o primeiro ano dele, ele tranquilo. E aí, conclusão, né? Óbvio, a gente já sabia, isso era evidente que ele iria reprovar.
que existia a possibilidade, óbvio, né? Que por um milagre talvez não, mas enfim. Nós sabíamos que existia a possibilidade que ele reprovasse e foi o que aconteceu. Por quê? Porque é normal, cerca de 98% dos estrangeiros que chegam aqui quando eles vão para a escola e que eles entram nesse processo, o primeiro ano geralmente eles reprovam, porque é difícil e a grade escolar é diferente e o tempo, enfim, N coisas. E aí esse ano ele entrou na mesma série que ele estava no ano passado, só que agora é mais fácil. Por quê? Porque ele já sabe, ele já viu tudo que ele vai ver agora. Ele já sabe como que funciona, ele já sabe que ele vai ter que fazer, o que ele tem que fazer, o que ele não vai ter que fazer, entendeu? Então, assim, fica muito mais fácil para ele. Então, assim, eu espero que esse ano, né, com força na peruca, a gente vai conseguir. E esse ano a gente vai realmente pegar no pé dele, coisa que a gente não fez o ano passado, por tudo que eu já expliquei pra vocês, ok? Agora, pra esse meu filho mais velho, com relação a amizades e tudo mais aqui, realmente foi complicado. Por quê? Como eu disse anteriormente, aqui a gente tem muita criança pequena, mas da idade dele, a gente tem, sim, só que é em menor quantidade. E essas crianças, gente, passou de 12, 13 anos, elas são tudo enfurnadas dentro de casa, na frente de televisão, PlayStation, celulares com A4. Acho que isso não é nem só aqui, aí no Brasil também, em todo quanto é lugar, né? Porque, olha, isso é o mal da nossa sociedade atual. Enfim. E aí eles estavam de férias, né? No mês de agosto, eles ficaram 2 meses em casa. E eu tô tirando minha carta de motorista, mas eu ainda não estou dirigindo. Então eu fico em casa também. Então imagina 2 meses com as crianças dentro de casa, sem nada pra fazer. Gente, eu quase tive um treco. Vocês não estão entendendo. E aí teve uma hora que eu falei, gente, não dá. É impossível, não dá, não dá. E aqui tem um grupo, existe um grupo no Facebook de todos os moradores, né, assim, do bairro, né? Então sempre eles colocam coisas, assim, eles são super aliados, assim, sabe? E aí eu faço parte desse grupo, e aí eu coloquei nesse grupo, eu falei, olha, eu sou brasileira, a gente faz pouco tempo que a gente chegou aqui no bairro e tudo, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho que ele vive muito dentro de casa e tudo, eu gostaria de saber se não existe, por exemplo, se vocês têm filhos ou se tem adolescentes que gostariam de fazer alguma atividade, né, sei lá, andar de bicicleta, jogar bola, alguma coisa com o meu filho, para que ele saia um pouco de casa, porque isso tá começando a me incomodar, eu acho que não é legal pra ele e tudo, e é uma oportunidade de fazer amizades e tudo mais. E, gente, eu recebi um monte de mensagens do pessoal todo daqui, falando, meu filho tá. E logo em seguida, depois que eu coloquei esse anúncio aí no Facebook, eu ia ter uma festa aqui no bairro. E aí eles colocaram, mas vocês vêm na festa do bairro, porque daí eu vou levar meus filhos, eles podem se conhecer, blá, 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 enfim. E aí nós fomos pra essa festa e ele conheceu 2 adolescentes da sua idade, aqui do bairro. E eles viraram amigos, eles vêm aqui em casa, meu filho vai na casa deles. Eles não estão aqui sempre porque os pais são separados, então eles ficam um pouco aqui, um pouco na casa do pai, um pouco aqui, enfim. Mas sempre quando eles estão aqui, eles fazem alguma coisa. E é uma coisa idiota assim, né? Uma coisa meia bof, mas vocês não têm noção de como isso ajudou o meu filho, que devolveu o sorriso pra ele, que ele se sentiu integrado. E olha que foram só 2 amigos, então assim, faz 2 anos que a gente tá aqui, faz 1 ano e 3 meses que os meus filhos estão aqui. E agora o meu filho mais velho fez 2 amigos no bairro onde a gente mora. Então, gente, a adaptação não é fácil. Eu acho que, se não, é uma das coisas mais difíceis que nós passamos é a adaptação. É muito complicado. Então, assim, esse vídeo é só para mostrar para vocês realmente que não é simplesmente chegar e falar, vai dar tudo certo, isso e aquilo, ponto final. Não é. Existem várias fases de várias coisas que influenciam até que a gente esteja realmente integrado e bem na sociedade onde a gente vive. Então é isso, gente. Tá tudo fluindo, né? Mas eu posso dizer que a nossa fase de adaptação, a minha e das crianças, ainda não fechou, ainda não terminou. A gente ainda tá em fase de adaptação, os meus filhos estão em fase de adaptação com relação aos amigos, com relação
as saídas, a fazer coisas e tal, né? O meu filho mais novo, aqui eles têm um movimento de como que é o nome? De acampamento, sabe? Ai, esqueci o nome, gente. Esqueci o nome completamente. Esse negócio de acampamento, enfim, de escoteiro, E aí o meu filho mais novo, a gente inscreveu ele nos escoteiros. Então quase todo final de semana ele tem atividade nos escoteiros com outras crianças da sua idade, que é justamente para ajudar nessa fase de adaptação dele. Ele gosta de ir, ele se diverte e tudo, então isso é bom. E o meu filho mais velho, a gente colocou ele numa escola de futebol, num centro de futebol que tem perto da minha casa, que também é onde tem jovens da idade dele, justamente também para que ele tenha essa fase de adaptação, que ele ao menos tenha oportunidades de criar um círculo de amizade, alguma coisa do tipo. É um processo, né? É um processo, mas é assim que funciona. Ok, gente? Então é isso, foi só para mostrar para vocês um pouquinho de como é essa fase. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão passando pela mesma situação, se vocês vêm para cá e tem algo que vocês gostariam de saber, não hesitem em colocar aí embaixo nos comentários. A gente se fala. Beijos para vocês e até o próximo vídeo.